Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 8 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário municipal de turismo, jornalista Luiz Dias Guimarães, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Santos fará 994 casas no Estadão. No Estradão. Na Folha de São Paulo, PSDB de Aécio tem cheiro de derrota, afirma Marina. No Estadão, Renan manda instalar CPI da Petrobras e base cria dos metrôs. No Santa Portal, Léo critica comitê de gestão e afirma: só queria uma despedida decente. No site do Boc News, praias, qualidade do litoral paulista despenca em 2013, aponta a CETESB. No G1 Santos e região, chegou gente de táxi, diz testemunha de linchamento. E no portal da UOL, para Marina Silva, PSDB de Aécio tem cheiro de derrota no segundo turno. Chico. 8 horas e 6 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e daqui a um mês, se o cronograma for mantido e cumprido, o cronograma anunciado pela Prefeitura de Santos, o Museu Pelé será finalmente entregue e aberto à visitação da população. Dias antes, portanto, do início da Copa do Mundo. E é importantíssimo que esta obra seja concluída e entregue exatamente antes da Copa do Mundo, porque certamente o Museu Pelé será o maior atrativo da Copa do Mundo no Brasil. No programa de hoje, o secretário de Turismo, nosso convidado, o jornalista Luiz Dias Guimarães, vai trazer todos os detalhes, todas as informações acerca do andamento da obra, que está a todo vapor. Aliás, conforme disse o próprio prefeito Paulo Alexandre Barbosa, em recente participação aqui no Jornal em Foque, garantindo a entrega do equipamento no dia 7 de junho. Mas o secretário Luiz Dias Guimarães vai trazer todos os detalhes, inclusive os preparativos da cidade para a recepção de 2 delegações estrangeiras, 2 seleções que ficarão em Santos, como se sabe, as seleções do México e da Costa Rica na Copa do Mundo. Mas o debate em torno de todas essas questões e fundamentalmente do tema Copa do Mundo, vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de estradas e balsas para hoje. Paula. A previsão para essa quinta-feira é de sol com aumento de nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva à noite. A temperatura varia entre 20 e 27 graus em Santos. As ondas não passam de meio metro. Estradas. O tráfego segue com lentidão de 6 quilômetros na subida da serra pela Anchieta, no sistema Anchieta Imigrantes. Está em vigor a operação 5x3. As pistas norte seguem sentido São Paulo e apenas a pista sul da Imigrante segue sentido litoral. A sul da Anchieta está fechada para obras. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam um trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o secretário de Turismo de Santos, jornalista Luiz Dias Guimarães. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126.
O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Chegou a hora de soltar a voz. Vamos mostrar quem somos nós. Esquece tudo que você já viu. Vamos fazer a melhor eleição do Brasil. Eu quero, eu faço, eu vou fazer. O melhor pro Brasil, pra mim, pra você. Tire seu título de eleitor e participe. Vamos fazer o melhor para o Brasil. TSE, Justiça Eleitoral. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 8 de maio. Hoje recebendo com muito prazer o secretário de Turismo do município de Santos, jornalista Luiz Dias Guimarães, e o colega jornalista, professor, doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Secretário, e evidentemente neste início de programa a pergunta se impõe. Há uma grande expectativa em torno da entrega do Museu Pelé. O prefeito Paulo Alexandre esteve aqui no programa esta semana e disse que está tudo pronto, o cronograma vai ser mantido e dia 7 de junho o Museu Pelé será entregue. O senhor, como secretário da pasta, trabalhando ali em frente ao Museu Pelé, acompanha a obra todo dia, o andamento dessa obra que está a todo vapor, segundo informações. De fato, teremos o Museu Pelé entregue e aberto à visitação da população no dia 7 de junho. Bom dia, obrigado pela presença, secretário. Bom dia, Chico. Bom dia, Fernando. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Apesar de tudo, né, da loucura que está sendo, né, essa correria imensa, o governo todo está completamente envolvido. Né, você vê hoje dezenas e dezenas de trabalhadores entrando e saindo. E ontem eram 10 horas da noite, havia operários no entorno acertando o calçamento, né? É um grande desafio porque nós tivemos que, em poucos meses, finalizar o museu, sim, né, claro, a parte física dele, a obra em si, e implantar toda a museologia, sim, né, que envolve é muito complexo. Inúmeros itens. São coisas muito específicas, muito especializadas, né? Então não está sendo fácil, está sendo um esforço assim, mas graças a Deus, se Deus quiser, nós vamos inaugurar no dia 7. É importante porque antes, portanto, do início da Copa do Mundo, e o Museu Pelé será, sem dúvida nenhuma, o grande atrativo do Brasil nesta Copa do Mundo. Pelo menos essa é a expectativa de todos, né, secretário? Eu acho que, sem dúvida, será a cereja do bolo. Tá. Né? E eu acho que essa percepção é geral, haja vista que quando o prefeito Paulo Alexandre foi ao governador pedir a ajuda dele, né, para a conclusão do museu, e ele ajudou, e ajudou também no pleito junto ao governo federal, o então ministro do Turismo, Gastão Vieira. O governo federal ajudou, secretário? Sim, 9,8 ajudou milhões. E foi fundamental, esses 9,8 milhões, né, que foram, na verdade o dinheiro ainda não foi liberado. Mas foi solicitado no ano passado, se não me engano. É que isso é um processo, Chico. As pessoas, sabe, às vezes estão de fora, né, elas não avaliam como essas coisas são complexas, são difíceis, são rigorosas. Você tem aí nessa questão, em primeiro lugar, você tem a vontade política. Sim. Né, de se querer ou não querer ajudar. Aí você tem a questão técnica, orçamentária. Existe o dinheiro, não existe? Né? Em terceiro lugar, como repassar esse dinheiro? Sim. Né? Depois que você acha um caminho legal para fazer esse repasse e tal, aí tem a parte burocrática, jurídica, e tudo passa, por exemplo, pelo SICONV. O SICONV é um sistema de controle do governo federal para esses convênios todos, que é de um detalhamento. Nós passamos uns 3 meses preenchendo planilhas e atualizando orçamentos, e
e jogando no sistema e voltava e muda isso e muda aquilo, até se chegar na minuta do convênio, né? Então é uma coisa louca. E o convênio foi assinado, foi publicado no Diário Oficial. Graças a isso nós soltamos aí inúmeras licitações, né? A maior parte delas por pregão eletrônico, como a lei manda, contratando marcenaria e todos os itens aí faltantes, né? Que compõem essa parte que a gente chama de museologia. Agora o esforço é no sentido de controlar esse fluxo de fornecedores. Porque são 15 itens aí que têm prazos certos para entrega, né? E se um não entrega no dia certo, compromete o trabalho do outro. Assim vai. Obra. Porque é parte de luminotécnica, é parte de multimídia. Então, sabe, tem pessoas do governo que ficam lá quase 24 horas lá dentro e apertando e cobrando, mas nós estamos muito confiantes e eu não tenho dúvida que nós vamos inaugurar no dia 7, que, na minha opinião, é o dia ideal. Dia 7 de junho é o dia para o Museu Pelé. Por quê? É um sábado, isso facilita para as autoridades que fazem questão de vir. Será no horário de almoço, e isso daí é positivo, considerando a imprensa mundial, né? Claro. Porque virá a imprensa mundial, então você tem que... Né? A imprensa brasileira, ela fecha mais cedo, a edição de domingo, né? Na segunda-feira e terça, você tem o Congresso Técnico da FIFA em São Paulo, né? E a partir daí começou a Copa. Claro. Né? E no dia 7, no sábado, a imprensa do mundo já vai estar no Brasil esperando o jogo começar. Né? Opa, Museu Pelé lá em Santos? Todo mundo vai, né? Evidentemente. Então nós estamos preparando aí uma inauguração, já estamos nos detalhes dessa inauguração, e estamos imaginando que nós teremos 300 jornalistas do mundo todo, pré-credenciados, né? Vai ter um sistema, um controle muito rígido, porque é um evento midiático internacional. Claro. E 300 convidados que não são nada além do que as autoridades, os patrocinadores, os convidados do Pelé, né? E estamos programando já um segundo evento para o dia seguinte, né, para aquelas pessoas que a gente normalmente convidaria para um evento tão atrativo como esse, né? Mas que infelizmente não poderão estar presentes no dia do sábado. E depois aberta a visitação pública, né? Que a população também espera. Fernando de Maria, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Luiz. Acho que é o grande desafio. Eu me lembro que há uns 10 meses atrás a gente teve nessa mesma bancada a respeito, falando da perspectiva para a Copa, já estamos aí faltando um pouco mais de um mês, né? E assim, especificamente a respeito do Museu Pelé, ele vai ser entregue, eu tinha comentado que são mais de 3 mil metros quadrados. No completo, ou só um trecho? Porque isso eu falo, obra é a seguinte, para colocar o piso, não adianta colocar a porta se não tiver o piso colocado. Um depende do outro, e fornecedor, às vezes, com um detalhamento muito técnico. E aí pode correr o risco, não sei se já passa também essa possibilidade, de concentrar tudo num espaço e depois terminar o que falta, né? Ou vai ser o prédio todo entregue? Essa é uma questão. O IBRAM, ele já publicou que o repasse ainda não aconteceu, né? Pelo que o senhor falou. Já está liberado 9,8 milhões de reais nesse aspecto. Então isso daí facilita. Com a questão de recursos públicos, como é que vai funcionar? Isso também não está muito claro, pelo menos até o momento, essa relação da AMA, que é a empresa, a organização que está à frente nesse sentido, e a Prefeitura, diante da demora na conclusão da obra, teve que correr para tentar entregar a tempo. Como é que vai ser essa relação? Como vai ser a contrapartida que a AMA vai dar à medida que o espaço vai ser privado, né? Que as pessoas, pelo menos já foi divulgado até o valor da tarifa, R$20 a entrada. Como é que vai funcionar isso? Saiu até na Folha de São Paulo, entre outros meios de comunicação. Como é que vai funcionar? Primeiro, se o espaço todo vai estar pronto, né? Ou só um pedaço para concentrar, e também, como é essa relação com a AMA, por exemplo, à medida que tem de recursos públicos lá dentro? Em primeiro lugar, a ideia é inaugurarmos o prédio todo. Né?
Eventualmente, pode ser que na reta final, como você disse, por alguma questão aí, algum pavilhão, algum setor não esteja aberto ainda para uso. Até porque tem setores que realmente não necessitam estar prontos para esse momento. A parte, por exemplo, de educação. Né? Então, nós vamos ter um auditório, vamos ter palestra para as crianças. Isso não precisa necessariamente estar pronto no dia. Mas a ideia é entregar o prédio todo. E uma coisa interessante, Fernando, é o seguinte: a gente fala sempre, são 2.500 peças do acervo do Pelé e tal, né? Vai estar tudo exposto? Não, claro que não. Como qualquer museu. Né? Você vai no MASP, você não encontra lá todas as telas do Portinari, expostas ao mesmo tempo. Né? Então, tem todo um calendário de exposição. O museu ele tem que, a cada 3 meses, estar se renovando, estar uma abordagem nova. Então, nós vamos, a ideia é, quando abrimos o museu, expormos 300 peças preciosas do Pelé, que são as 300 peças que compõem o tema 4 Copas e um Rei. Tá? Mas o acervo todo do Pelé estará sempre no museu. As 4 Copas que o Pelé participou. Exatamente. Segunda questão que você colocou... A questão da relação com a AMA, mas organização. Isso você falou sobre a questão dos recursos né? do governo federal que não chegaram ainda. Não, porque aí é o seguinte, como que foi feita essa operação? O governo federal, compreendendo a importância do museu, então o Ministério do Turismo passou do seu orçamento esse dinheiro para o Ministério da Cultura, né? E o IBRAM, que pertence ao Ministério da Cultura, então conveniou com a Prefeitura de Santos. Muito bem. O que não foi feito ainda é a transferência financeira. Né? A conta já está aberta na Caixa e tudo mais. Agora, falta uma guia do Ministério do Turismo para o IBRAM, para o IBRAM poder colocar o dinheiro na conta da Prefeitura. Mas isso daí é uma questão de dias, não estamos... Não vai haver nenhuma dificuldade nisso. Pelo menos. Eu espero a Prefeitura que não. já está antecipando isso daí, né? Porque a coisa tem que andar e tal, né? Mas eu não tenho dúvida de que esse dinheiro vai chegar, porque né, houve um convênio assinado e tal. A questão em relação à AMA Brasil, já no governo anterior, né, João Paulo Papa, que foi quem idealizou o museu, né, naquele local, aquele prédio histórico, o governo não só deu a atribuição a essa OCIP de captar e gerenciar o projeto de implantação do museu, como também assinou um documento em que a AMA Brasil vai gerenciar o museu. Né? E isso não significa nenhum tipo de privatização. Né? O Museu Pelé ele é público, ele é patrimônio dos santistas, ele foi feito com muito recurso do governo federal, governo do estado, governo municipal, dinheiro de incentivo fiscal, num prédio que é da prefeitura. Isso sempre pertencerá à prefeitura. Agora, é necessário que haja uma estrutura no dia a dia, né, de gerenciamento disso. E não é papel da administração direta estar cuidando de equipamentos. Eu vejo por mim, já tenho um baita trabalho de gerenciar aquário, orquidário. Né? Então, a AMA Brasil deverá fazer essa gestão. Né? Vai ser estabelecido um valor de ingresso que ainda não é oficial, ainda não, né? Quando se fala em R$20, não é que serão R$20. Até R$20. Na verdade, a referência para nós é um ingresso de cinema. Visitar o Museu Pelé vai custar tanto quanto assistir um filme no cinema. Que chega próximo aos R$20. Aqui uns R$18, 14, né? 15, então, vai ser dessa ordem de fato. E esse dinheiro aí, ele vai servir para custear o próprio museu, porque o grande problema, o museu é como o hospital. O custeio é que né? A gente está preocupado aqui com a implantação, claro. Mas depois no dia a dia, o custeio é um problema sério, porque
empresa de vigilância, de câmeras, é uma série de coisas, seguros que são caros, né? Claro. Então, Isso quem vai bancar é a AMA Brasil. Não, Essa manutenção, esse custeio. a AMA Brasil, ela vai ficar responsável por... O gerenciamento. Ela vai receber esse dinheiro da bilheteria, Sim. né? Vai juntar, e dinheiro de patrocínios, dinheiro de... Porque um museu ele pode fazer várias atividades. Mas o poder público também vai injetar dinheiro? Não. Isso está sendo nessa fase agora. Nessa fase para poder concluí-lo. Sim, para instalar um museu. Sim. Mas a gestão, o museu ele tem que ser autossuficiente, ele tem que andar com as pernas próprias. Essa é a intenção. Né? Porque senão volta naquilo que eu falei, sabe? Fica sempre na dependência do poder público não é possível. Não dá. O que interessa para o poder público é dispor de um mega equipamento turístico. Claro. Né? Esse daí que é o lucro da prefeitura. Né? Sim. E a divulgação de tudo o museu, evidentemente. Sim. O ganho é esse da imagem, o legado que fica para a Prefeitura de Santos. Agora, secretário, falamos muito do museu, e com relação ao entorno? Porque ali o entorno tem problemas, é uma área ainda não totalmente revitalizada, temos ali problemas de uma certa degradação do ambiente. Pergunto ao senhor, o entorno está sendo considerado, estão sendo realizadas as obras no entorno no sentido de facilitar o acesso, enfim? Olha, o prefeito ele formou aí chamada de uma força-tarefa para tratar dessa questão, né? Não só em função do Museu Pelé, mas em função de tudo que está acontecendo e que está por vir em relação ao Valongo. Eu não tenho a menor dúvida de que o Valongo será, dentro de 2 anos, a Berrini de Santos. Né? Para vocês terem uma ideia, vamos pensar aqui. A torre da Petrobras, que já está praticamente pronta. Né? Primeira torre. Que vai receber 2.200 técnicos, né? E é a primeira, depois virão mais 2. Um edifício corporativo que já está pronto também. Um complexo que envolve, inclusive, um hotel, que está também em franca construção. Há um outro projeto também de um outro corporativo com shopping lá também. Tá? Então, estamos falando disso. Aí falamos do Museu Pelé. Temos o Museu do Bonde, que agora é uma bola da vez aí, que a gente vai voltar a cuidar disso. E futuramente lá o Porto Valongo. Ou seja, o Valongo ele vai ser uma coisa, sabe, assim, vai ter um crescimento fantástico. E isso requer realmente uma intervenção. Hoje nós estamos fazendo intervenções pontuais para viabilizar e dar conforto e segurança e circulação em função do Museu Pelé. Mas as intervenções elas são mais profundas, né? Envolvem mudança do sistema viário, de pavimentação, vai envolver, veja bem, por exemplo, o VLT. Né? O VLT vai passar lá, né? Futuramente o teleférico dos morros, né? Dos morros vai partir de lá. Então, há uma série de intervenções que precisam ser feitas. Claro. Né? Cada uma delas aí a seu tempo. Hoje, de fato, ainda está degradada a situação no Valongo. Né? A prefeitura está apertando os proprietários dos imóveis, e principalmente aqueles que desenvolvem a atividade de uso desconforme. Né? Nós tínhamos problemas lá com borracharias de caminhão, coisas dessa natureza, e a fiscalização está diariamente atuando em cima, né? Até porque havia até atividades que não tinham alvará. Né? Sim. Então, é essa mudança aí que tem que ser feita, né? E está sendo feita. Não adianta você ter um museu precioso como esse e um ambiente degradado. O senhor comentou do Porto Valongo, né? Isso daí também é um projeto que já há anos, né? E depende, obviamente, do governo federal, enfim. Isso, obviamente, como isso passa de uma outra esfera, causa uma certa inquietação, porque você tem uma perspectiva e não pode se fazer nada, porque depende também daquelas mudanças a serem realizadas nos armazéns de 1 ao 8 ali, né? Gostaria de saber como é que está exatamente essa questão do projeto Porto Valongo, que já não é de hoje, já foi até apresentado já na administração anterior. Como é que está hoje esse cenário? O impasse que tem, as mudanças da Codesp, isso de certa forma contribuem para efetivamente emperrar, ou isso não tem nada a ver no momento? Secretário, eu gostaria que o senhor respondesse a questão sobre o Porto Valongo, colocada pelo jornalista Fernando de Maria, no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Muito bem, nós estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 8 de maio. Hoje recebendo com muito prazer o secretário de Turismo do município de Santos, jornalista Luiz Dias Guimarães, e o colega jornalista, professor, doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. E no bloco anterior, secretário, deixou uma questão com relação ao projeto do Porto Valongo, também ali nas imediações do Museu Pelé, enfim, das torres da Petrobras, com relação a esse projeto. Esse projeto vai ser viabilizado, secretário? Esse é um projeto fantástico, na minha opinião, importantíssimo para a cidade, que foi concebido e gestado no governo anterior, né, numa parceria do município com o governo federal e que envolveu até recursos do Banco Mundial. Sim. Não é um tema que esteja afeto à minha secretaria, né, mas eu acompanho com interesse o assunto, dada a sua importância. E, na verdade, a situação toda hoje, ela depende da definição do mergulhão, né? A Codesp contratou estudos para definição do mergulhão, que é fundamental, e foram apresentadas, acho que, 7 alternativas. Mas eu devo comentar que, na verdade, nenhuma dessas alternativas agradou plenamente, né? Então, isso voltou para uma revisão, para a formulação de 2 outras alternativas, mais ao gosto, né? E está nessa fase agora, de fechar em definitivo o traçado da perimetral, né? Com suas implicações. Feito isso, o governo federal tem que construir, fazer o mergulhão, que vai demorar aí uns 2, 3 anos. É, né? Uma obra complexa, porque interfere em toda a movimentação do porto. Vocês imaginem um porto com esse movimento que tem, né? Ficar com aquela faixa toda lá, um canteirão de obras, né? Durante 2, 3 anos. Olha o impacto, inclusive, que isso vai ter para o resto do viário da cidade. Claro. Mas é indispensável e importante. E aí só, então, iniciado esse processo do mergulhão, é que pode se retomar, de fato, o projeto do Porto Valongo em si, né? Já existem estudos, né? Uma ideia geral do que se instalar lá, né? Que envolve hotel, envolve marina pública, envolve um terminal de passageiros. Sim. Agora, isso tudo aí, não dá para você avançar se não tiver a história do mergulhão definida. Claro. Então, o que se espera é que isto se resolva o quanto antes, porque aí nós teríamos o Valongo, quer dizer, com as torres da Petrobras, com esse projeto Porto Valongo, com o Museu Pelé, de fato, como diz vai ser mais do que a Berrine, viu, secretário? Muito mais, isso vai ser uma Bilbao. Vamos lá. Agora, secretário,
voltando ao tema Copa do Mundo, nós estamos aí há um mês e pouquinho do início da Copa, e a nossa cidade vai receber, como você sabe, 2 delegações, do México e da Costa Rica, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dos preparativos da cidade, já está tudo encaminhado, centro de mídia, questão da segurança, enfim, são N preocupações. Eu imagino a sua preocupação nesse período pré-Copa do Mundo, secretário. Chico, de fato, porque ao mesmo tempo que você tem que estar preocupado aí com os detalhes da inauguração do Museu Pelé, com os convites, né? Tem dormido pouco. Tem a Copa do Mundo em si, né? Na verdade, eu não tenho dormido. Eu estou até com problema de coluna, não consigo ficar deitado, né? E aí tem a questão da Copa, né, das delegações, que requerem uma atenção também. Nós temos no comitê 27 núcleos, né, de trabalho e inúmeras providências que estão em andamento, né? Nessa questão toda aí eu estou mais tranquilo. A nossa lição de casa, nós estamos fazendo tudo que depende agora diretamente da Secretaria de Turismo, já está sendo tudo providenciado. Há algumas questões aí que dependem de outros setores, que dependem de fora da prefeitura, mas eu tenho percebido que o envolvimento tem sido bastante grande, né? Ontem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu recebi do grupo da Escola Total um material que foi produzido pelas crianças da Escola Total, que me deixou absolutamente emocionado. Telas, eles reproduziram telas de artistas plásticos do México e da Costa Rica, sabe? Mas olha, verdadeiras obras de arte, né, feitas pelas crianças de Santos. E isso daí nós vamos estar usando como peças decorativas nos ambientes durante a Copa. Legal. Então, as providências estão todas aí. Tá. Agora, eu tenho falado muito recentemente, quando me dão a oportunidade, sobre essa questão do que vai acontecer em junho e julho na cidade de Santos, né? Porque eu fico sempre muito preocupado em não gerar falsas expectativas, sabe? Eu acho que essa Copa ela está sendo muito importante para Santos por 2 motivos. Um, que é a oportunidade de nos capacitarmos, nos qualificarmos e nos acostumarmos com uma realidade que até então nós não conhecemos, que é a do fluxo de turistas estrangeiros. Sim. O que teremos a partir de agora em função do Museu Pelé. Então, era fundamental que a cidade se preparasse para isso. E eu fico feliz de ver que as pessoas entenderam, compraram a ideia. Os restaurantes estão contratando garçons que falem um segundo idioma. Ontem, por exemplo, eu passei num bar de esquina, na região próximo da Orla, e com um adesivo lá com as bandeirinhas e nos respectivos idiomas. Falamos, temos cardápio em inglês, temos cardápio em espanhol. Quer dizer, as pessoas estão fazendo a lição de casa delas. Isso daí eu acho que é fundamental. E a outra questão é a questão da exposição de Santos para o mundo. Está sendo uma oportunidade única. Nós temos recebido diariamente emissoras de televisão de diversos países do mundo. Santos nunca foi tão falada e tão bem falada como agora. E juntando o Museu Pelé com a presença de 2 importantes seleções na cidade, o que nós vamos ter de mídia, né, isso daí não tem preço, vocês sabem disso, né? É impagável. O grande legado, eu acho que da Copa. O grande legado é esse. E tanto que, por isso que nós estamos aí preocupados com esse centro de mídia, em dar todo o apoio para a imprensa internacional, né? Porque essa é a nossa oportunidade de entrarmos no universo aí do turismo internacional. Quantos jornalistas já estão cadastrados até o momento, por exemplo, que virão para cá, pelo menos na primeira fase, pelo menos? Que então, veja bem, nós ainda não iniciamos o nosso cadastro, mas, por exemplo, que cada federação faz o seu cadastro, né, para as suas atividades específicas. Então, a federação, por exemplo, do México, há 15 dias atrás, já tinha 100 jornalistas cadastrados para acompanhar a seleção aqui em Santos. Né? Eu estou estimando, Fernando, que nós teremos, nesse período aí, cerca de 500 jornalistas do mundo todo circulando por Santos. Não só do México e da Costa Rica, mas dos Estados Unidos, né? Porque
a comunidade mexicana na Costa Rica, nos Estados Unidos é enorme, né? Mas de outros países como Inglaterra, como Itália, porque Costa Rica é do grupo deles. Né? Então, Uruguai, Itália e Inglaterra. Então, nós vamos ter jornalistas de várias origens. E jornalistas brasileiros também. Fora os brasileiros, porque o Brasil está na chave com o México. Né? Claro. Então, nós estamos nos preparando para isso. Agora, do ponto de vista de, mas então nós vamos ter dificuldade de andar nas calçadas e tropeçando com tanto sombreiro? Não. Tá? Isso não vai acontecer. Seria bom que fosse. Qual é o problema de trombar com sombreiro? É ótimo. Mas enfim. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer. Preocupações que não cabem, meu Deus. E não vai acontecer por quê? Porque Santos não vai ter jogo da Copa. Né? As cidades que vão ser muito procuradas são as cidades onde vão ocorrer os jogos. Né? No caso específico, nós demos um azar, né? Porque nós conseguimos segurar a seleção do México em Santos, não obstante os 3 jogos do México serem no Nordeste. Parece que a terceira partida eles já ficam lá no Nordeste, não, né? Não é assim. Aí depende da chave que eles vão, se caso eles passem adiante. Eles viajam para a primeira partida e entre a primeira e a segunda eles permanecem em Natal, porque como são poucos dias, são 4 dias apenas, o deslocamento, o retorno para eles ficaria desgastante para os jogadores. Aí fazem a segunda partida, aí retornam para Santos, aí viajam, fazem a terceira partida, retornam para Santos. Depende aí Numa coletiva que nós participamos na Cidade do México, o diretor de seleções do México, o Héctor Gonçalves Inharrito, isso foi perguntado a ele e ele declarou de público que mesmo que o México prossiga, a base da seleção continuará sendo o Santos. Ele disse, inclusive, que se o México chegar à final, fica em Santos até a final. Então, agora, então veja bem, o que aconteceu? A seleção está aqui, agora os torcedores, os mexicanos, eles vão ficar pela região do Nordeste, entendeu? Porque existe um problema de logística que eles ficam preocupados, que para vir para Santos e ficar na dependência de voo em Congonhas, em Guarulhos, para ir para Fortaleza e voltar, além de ficar muito caro, né? Então eles estão preferindo ficar no Nordeste. E, secretaria, para não perder a oportunidade, e a questão do navio com torcedores mexicanos? Da MSC, esse navio ficará em Santos, enfim? Isso vai acontecer, o navio vai passar em Santos no dia 7, vai haver aí uma movimentação de embarque de turistas, né, muitos inclusive mexicanos, entrando por Santos. Ele retorna à cidade do dia 7 ao dia 10 de julho, vai permanecer em Santos 4 dias atracado, tá? Com 4.000 turistas a bordo, né, e que vão sair para ir assistir jogo no Itaquerão, voltam. Então vai ter essa coisa. Ontem nós recebemos uma notícia que eu não tive tempo de comemorar, mas que eu fiquei muito feliz quando eu recebi, que era um pleito que nos deixava muito preocupados. Nós recebemos a comunicação da Codesp de que o trecho que eles conseguiram fazer do Outeirinhos vai ser disponibilizado para o navio da Copa. Ou seja, os 2 navios, o Divina e o Monarque, poderão estar atracados muito próximos ao terminal de passageiros, o que é um ganho na qualidade do receptivo fantástico. Não vai haver necessidade de transferência para o seu colega secretário de Assuntos Portuários. Você vê aqui, havia até uma preocupação de atracar no armazém 37, e aí um deslocamento, imagina, de 4.200 pessoas. E até então, o planejamento da Codesp era atracar no 32. E aí você imagina movimentando esse pessoal todo, né, como acontece hoje com os outros navios desse porte aí da MSC, que é horrível isso. Mas graças a Deus, pela informação oficial que recebemos ontem, vamos poder utilizar, é uma área vizinha praticamente ao do terminal. Então isso daí foi um alívio, né? Vai ter aquela passarela, porque como estão em obras, o senhor, ano passado tinha comentado que estava previsão
já sabia que não ia dar tempo, já no ano passado, como não vai dar tempo para estar pronto o trecho do Outeirinho, o senhor falou que ia fazer uma passarela de bem-vinda, né, de bem-vindos e tal. Isso já está previsto? Isso não vai ser necessário agora em função dessa nova localização. Aí não haverá necessidade. Porque há um mês atrás, ainda quando tivemos mais uma reunião na CODESP, que alertamos para o problema, eu disse, olha, tudo bem, se em última análise tiver que ser mesmo no 32, vocês têm que garantir uma pavimentação na via interna, uma faxina geral, uma pintura, uma capinação, né? Tapumar alguns pontos. Mínimo de conforto para quem chega. Mínimo, né? Isso daí é indispensável. Mas tudo agora leva a crer que a gente problema menos. Um problema menos. Secretário, quando é que as delegações chegam, efetivamente, do México e de Costa Rica a Santos? A delegação do México chega no dia 7 à noite e a da Costa Rica no dia 9 à noite. Aliás, eu queria fazer um comentário, que é o seguinte. Chega no dia da inauguração do Museu Pelé, hein? Vai ser um final de semana inesquecível. Um final de semana inesquecível, hein, secretário? E para mim, então, inesquecível mesmo. E o interessante é que, do ponto de vista assim, de turista que vai permanecer na cidade por longo período, nós vamos ter mais costarriquenhos do que mexicanos. Porque a Costa Rica, apesar de também jogar duas partidas no Nordeste e tal, os convidados todos deles resolveram ficar em Santos, vão ficar em Santos. Né? Vão estar acompanhando a seleção e passeando pela cidade. Então acho que a gente vai ter uma boa convivência com muitos costarriquenhos. Quando eu digo que não vamos ter invasão de sombreros ou de turistas estrangeiros, é no sentido de que as pessoas não fiquem achando que vamos ser... vai ter multidões de turistas e chega na hora não vem essas multidões e vão falar, mas fracassamos? Não fracassamos, muito pelo contrário. Mas vamos ter sim um movimento contínuo, um pinga-pinga. Né? Você lembrou, por exemplo, a questão dos navios, né? Eu lembro a questão do Museu Pelé, porque a nossa estratégia agora é que esses turistas todos que venham para São Paulo por conta de jogos e tudo mais, desçam a Santos para conhecer, para visitar o Museu Pelé. Eu acho que nós teremos aí pelo menos 10 mil turistas estrangeiros nesse período. Muito bem. Secretário, só complementar, dentro dessa linha, também foge da alçada do poder público, mas indiretamente tem coisa. Havia uma expectativa de vários hotéis na cidade e esses hotéis não vão estar prontos para a Copa, né? Pelo menos ali na costa. Vão ter leitos suficientes para essa demanda? Tudo bem, tem o navio também, mas vão ter leitos suficientes para os jornalistas que vão estar aqui e tudo. E assim, a preocupação, se o comércio, o fato de ter turistas, né, também não aproveitar e um aumento relativo dos preços em razão da vinda de turistas, e isso obviamente é uma imagem negativa, que nem acontece no Rio de Janeiro, lá por exemplo, que os preços, né, se multiplicaram. Isso já está sendo feitas tratativas, assim, que é uma preocupação que foge da alçada do poder público, mas indiretamente também afeta a imagem da cidade. Secretário, mas eu gostaria que o senhor respondesse essas colocações do colega Fernando de Maria no próximo bloco. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha os jogos dos times da nossa região. Neste domingo, São Vicente e Portuguesa, no estádio Mansueto Pierotti, a partir da 1 da tarde.
Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim, exclusivo. E no dia 18 você acompanha Jabaquara e São Bernardo a partir da 1 da tarde. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Acre Fiat, em Santos e São Vicente. E Plano de Assistência Familiar Ozan, em respeito a você. Presente em toda a Baixada Santista. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 8 de maio. Hoje recebendo com muito prazer o jornalista Luiz Dias Guimarães, secretário de Turismo do município de Santos, e o colega jornalista, professor Fernando de Maria, que deixou no bloco anterior mais uma questão, secretário, com relação à rede hoteleira, se ela será suficiente para atender a toda essa demanda prevista, e também a questão dos preços a serem praticados pelo comércio. Eu tinha uma preocupação lá atrás em relação realmente à capacidade da rede hoteleira. Mas da forma como se configurou né, essa situação aí, de México jogando no Nordeste, Costa Rica também, tudo mais, hoje eu estou tranquilo. Eu acho que a nossa rede hoteleira ela comporta plenamente esse movimento que nós vamos ter. Em relação a preços, Fernando, pelo que eu tenho acompanhado e conversado com o sindicato de hotéis, bares e restaurantes, com a Liga Gourmet, com o pessoal do setor, né, que faz parte do comitê, não há essa tendência aí de exploração, de aumento. Pelo contrário, eles estão até definindo, por exemplo, aí um grande grupo de restaurantes está definindo um festival que vai ter um preço único, R$45, alguma coisa em torno disso. Então não vai haver essa exploração. Isso do ponto de vista dos bons restaurantes e tudo mais, né? Claro. Agora, mesmo não sei dizer em relação a um vendedor de espiga de milho, de coco, ou né, um ambulante de praia, né? Mas de uma forma geral, o comércio estabelecido não está com essa intenção, não. Agora, secretário, uma outra preocupação diz respeito à questão da segurança. A região tem sido abalada, sobretudo nos últimos dias, por crimes bárbaros, como aconteceu agora recentemente no Guarujá, com o linchamento de uma senhora que foi a óbito, enfim. E esse noticiário se espalha pelo Brasil e inclusive pelo exterior. Isso às vésperas de uma Copa do Mundo. Essa questão da segurança e dessa violência incontrolável, enfim, que o país enfrenta, como é que o senhor recebe esse tipo de informação? Isso lhe traz preocupação, secretário? Que tipo de providências, no caso de Santos, estão sendo tomadas para que se evite esse tipo de situação? Olha, Chico, a questão da segurança me preocupa sempre, independente de Copa do Mundo. Sim. Né? Eu vejo que, ano a ano, a Baixada Santista, exemplo do Brasil, vem esgarçando, né, seu tecido social, aí, situações como essa que você comentou aí do linchamento, isso é abominável, né? E a gente percebe mesmo que a violência está instalada na região, né? Menos em Santos, mas também em Santos, há ocorrências também na cidade. Isso sempre preocupa. No caso específico aí desse momento da Copa, há uma prioridade total de todas as esferas de governo em relação à questão. Sim. Sabe? Força Nacional, ABIN, Polícia Federal, Exército, Polícia Militar, Polícia Civil, sabe? Há muitas estruturas envolvidas nisso, né? E, então, eu não tenho a menor preocupação em relação aos turistas e às delegações, sabe? O esquema de segurança é total e absoluto, né? E, agora, me preocupa sempre, como um todo, nessa questão da violência, que de fato é uma coisa que apequena a gente, né? Sem dúvida nenhuma. No início deste ano, o prefeito havia anunciado que ia tratativas com o governador para implantar uma operação verão, a exemplo do que acontece durante o verão, também durante a Copa. Essas tratativas avançaram, vamos ter um reforço policial específico aqui para Santos, especificamente. Isso foi anunciado, né? E aí, como estamos chegando, se isso há uma previsão nesse aspecto? Há um
esquema especial para esse período da Copa. Né? O contingente da PM vai estar reforçado nos ambientes onde circularão os turistas e as delegações. Né? Isso já foi anunciado, de fato. E eu acho que esse é um problema que nós não vamos ter. Ótimo. Secretário, uma outra preocupação é com relação à mobilidade das delegações, principalmente no deslocamento até o aeroporto de Guarulhos, enfim, para que possam, no caso da Seleção do México, para o Nordeste, enfim. Essa questão, como é que vai ser equacionada? Esse é um ponto que ainda está para ser resolvido. Existe aí um esquema padrão de comboio, né, que envolve a Polícia Rodoviária Federal, envolve a Polícia Militar, né, no ir e vir, não só dentro da cidade, mas para o aeroporto. Agora, eu fico um pouco mais tranquilo ao ver que está maior o controle sobre o fluxo de carretas, né? Então, essa questão aí das filas aí de carretas vindo para a cidade, parando a entrada da cidade, graças a Deus está diminuindo esse problema, isso é positivo. Sem dúvida. Agora, nós temos ainda uma pendência a ser resolvida, que depende essencialmente do governo do estado, que é o seguinte: vocês imaginem no retorno, que será sempre final da noite e início da madrugada, de Guarulhos para Santos, desse comboio. Né? Pelo imigrantes? Esse comboio, pelo formato atual, ele terá que ser pela Anchieta. Pela Anchieta, E deveria ser. Isso daí é um problema. É um problema. Eu gostaria que a imigrante, se ela fosse liberada para todos os fretados, para todos os ônibus, que é o que qualquer cidadão normal entende, né? Infelizmente, por razões aí técnicas que alegam, isso não é possível. Agora, eu acho que nesse momento, pelo menos, uma situação controlada, monitorada, escoltada, né? Excepcional, digamos assim. Excepcional, absolutamente excepcional, que é uma questão, inclusive, de segurança nacional. Claro. Porque imagina uma situação qualquer que aconteça junto a uma cota na Anchieta, de madrugada, a repercussão disso para o mundo. Eu acho que nessa meia dúzia de idas e vindas aí do ônibus das delegações, deva poder descer pela imigrantes. Não Agora, tem isso nada é uma decisão. certo ainda em relação Não, porque isso é uma decisão do governador do estado. Tá certo. Bom, se espera que todas essas questões sejam resolvidas. Mas, como se vê, os preparativos já estão praticamente todos encaminhados. Estamos agora na expectativa do início da Copa do Mundo, da inauguração do Museu Pelé, tudo devidamente esclarecido e explicado pelo secretário de Turismo, que é o responsável, ao final, para que tudo dê certo. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte nessa fase final aí, até a Copa do Mundo, e que tenhamos uma Copa do Mundo em paz, com muita tranquilidade aqui na região. Eu que agradeço, Chico, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Fernando. E eu acho que um debate como este é o que nós precisamos. Tá certo. Muito obrigado, secretário Luiz Dias Guimarães. Muito obrigado, Fernando de Maria, mais uma vez, pela presença como comentarista, o professor Fernando de Maria. Agradeço a ambos, a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.